Em 1822, ocorreu no Brasil a Proclamação da Independência. Após o ocorrido, Dom Pedro ficou sendo o imperador. Já em 1881, por fatores como crise financeira, seu autoritarismo e a falta de apoio, ele abdica do trono, indo embora do Brasil e deixando aqui seu herdeiro, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. Inicia-se então o período regencial, que durou 9 anos. Este foi um período no qual o país foi governado por regentes, até que Dom Pedro II atingisse a idade para assumir o governo. Entretanto, para conter instabilidades políticas, foi dado o golpe da maioridade, que permitiu que aos 14 anos Dom Pedro II se tornasse o novo imperador. O reinado de Dom Pedro II dura 49 anos, vai de 1840 a 1889. Em 1843 foi criado o parlamentarismo. Todavia, ele se divergia do modelo inglês já existente. Ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Esse sistema alternava na chefia do executivo os partidos conservador e liberal, baseado na escolha do poder moderador. O poder moderador era um poder que se encontrava acima dos demais, e no caso, era o poder do próprio imperador em si. Outro aspecto importante do governo de Dom Pedro II foi o que diz respeito à Era Mauá, que foram investimentos do Barão de Mauá que serviram para a industrialização do Brasil, criação de estradas, ferrovias, indústrias, etc., o que apresentou uma modernização e foi muito bom para o país. Apesar de possuir o apoio popular, Dom Pedro II conseguiu o grande feito de ser impopular com poderosos setores da época. Ele irritou classes que mais tarde apoiariam o golpe de Estado que o tiraria do poder. Mas afinal, quem odiava Dom Pedro II e quais os motivos? Para entender isso, vamos por partes, explicando o que Dom Pedro II fez para deixar cada um desses setores putos, um de cada vez. A começar pela Inglaterra, importante potência da época. Houve a questão Christie, que foi quando o Brasil naufragou uma embarcação inglesa, fazendo com que eles perdessem seus produtos e prendendo alguns de seus marinheiros. Dom Pedro, no final das contas, pagou pelos danos causados à perca dos produtos da embarcação, mas os marinheiros continuaram sendo submetidos à justiça nacional. Houve também a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco aumentava os impostos sobre produtos estrangeiros, o que não era bom para a Inglaterra, visto que, desde o governo de Dom João VI, com a vinda da família real para o Brasil, os produtos ingleses pagavam impostos baixíssimos para entrar no Brasil. Com a tarifa Alves Branco, esses impostos aumentaram e muito. Outra questão foi a vontade da Inglaterra da abolição da escravatura, mas não era porque a Inglaterra era legal e nem antirracista. Era porque a Inglaterra buscava um mercado consumidor maior. Era um puro interesse econômico. A grande parte, a grande maioria da população do Brasil era formado por negros, por escravos. E se eles fossem livres, a Inglaterra teria um mercado maior para poder vender seus produtos. Com essa ideia em mente, ela lançou a Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico negreiro no Atlântico e permitia que essas embarcações fossem destruídas caso estivesse ocorrendo esse tráfico. Dom Pedro II, respondendo a essa lei, lançou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de navios negreiros no Brasil. O outro setor no qual Dom Pedro ficou bastante impopular foi entre os fazendeiros, os latifundiários, os grandes detentores de terras e de escravos. Por quê? Exatamente pela perda da mão de obra que os escravos proporcionavam, graças às leis abolicionistas da época. Tais leis foram a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, que garantia que todos os negros que nascessem a partir daquela data possuíam a liberdade, a Lei de Sexagenários, de 1885, que garantia que escravos que ultrapassassem os 60 anos seriam livres, o que, entretanto, era incomum, visto que era quase impossível um escravo chegar aos 60 anos, e, finalmente, em 1888, assinado pela Princesa Isabel, houve a Lei Áurea, que acabou de vez com a escravidão no Brasil, mas nem de longe acabou com todos os problemas que vinham junto com ela, visto que, apesar de adquirir a liberdade, os negros não adquiriram apoio
e não houve nenhuma política de inserção dos negros na sociedade, o que reflete até hoje na imensa desigualdade socio-racial existente no Brasil. Houve também o desapoio militar. Havia acontecido a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. O Brasil saiu vitorioso, em um momento em que seu exército era recente. Os militares foram, todavia, desvalorizados pelo imperador Dom Pedro II, não sendo recompensados pela vitória de forma alguma. Isso fez com que o imperador ficasse muito impopular no meio militar. Por fim, mas não menos importante, houve a perca do apoio da Igreja Católica. Dom Pedro II era maçom, o que por si só era mal visto pelos olhos da Igreja. Acontece que em 1864, o Papa determinou que todos os envolvidos com a maçonaria deviam ser excomungados da Igreja. A maioria dos clérigos apoiava o regime monárquico e Dom Pedro II foi contra a ordem do Papa. Vários padres apoiaram essa decisão. Entretanto, os bispos de Olinda e Belém acataram o Papa e expulsaram os párocos envolvidos com maçonaria. Dom Pedro II se inconformou com a situação, forçou ambos os bispos a trabalhos forçados e, com isso, principalmente por ir contra a ordem do Papa, Dom Pedro II ficou impopular com a Igreja. Em 1889, com o apoio desses setores, houve um golpe que destituiu Dom Pedro II, dando lugar a um novo modelo de governo, a República. Mas que bom que o nosso país não tem nenhum histórico de golpes, certo? Iniciou-se então a República Velha, que se divide em duas partes, República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada foi de 1889 a 1894 e chama-se República da Espada por ter sido governada por militares. O primeiro presidente foi um militar chamado Deodoro da Fonseca. Ele estabeleceu a Constituição de 91. Essa Constituição colocava o federalismo, que era a autonomia para estados de forma limitada, dividia os três poderes e garantia o voto. Entretanto, o voto era somente para homens maiores de 21 anos e era aberto. Outro aspecto importante do governo de Deodoro da Fonseca foi a crise econômica, que surgiu por conta da política de encilhamento de Rui Barbosa, que emitiu papel moeda e facilitou o crédito, fazendo também com que a inflação aumentasse e a moeda se desvalorizasse. Após o governo de Deodoro da Fonseca, que só durou até 91, veio o governo de Floriano Peixoto, que foi de 91 a 94. Após o governo de Peixoto, foi o fim da República da Espada, dando início a uma nova forma de república, a República Oligárquica. O termo oligarquia significa governo de poucos. Essa forma de república foi de 1894 a 1930. O primeiro presidente civil do país foi Prudente de Moraes, que assumiu após Floriano Peixoto. Esse foi um cenário marcado pela política do café com leite, que era a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, e, para garantir tal política, eram realizadas diversas práticas de manipulação eleitoral. O cenário político era determinado pelas oligarquias rurais, ou seja, os senhores de terra, de São Paulo, cujo principal produto era o café, e Minas Gerais, cujo principal produto era o leite. Havia a alternância dessas oligarquias no poder, e por isso foi conhecida como política do café com leite. Mas afinal, como era garantido que essa alternância de fato ocorresse? Simples, por questões como a política dos governadores, o coronelismo e o voto de cabresto, assim como seus currais eleitorais, que eram práticas de manipulação. A política dos governadores nada mais era do que uma troca de favores entre o presidente e os governadores do estado. O coronelismo se tratava da forma que os coronéis e os detentores de terra influenciavam o voto, e aí vem o termo voto de cabresto, daqueles que viviam em suas terras, fazendo com que eles votassem em quem eles desejavam.
e todo esse jogo de poderes acabava elegendo aquele que deveria ser eleito, alternando o poder e fazendo com que a política oligárquica permanecesse. Entretanto, vale citar também que esse foi um momento no qual houveram diversas revoltas sociais. Em 1904, no governo de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, ocorreu a revolta da vacina. Essa revolta se deu por alguns fatores, como, por exemplo, o desalojamento das pessoas e a vacinação obrigatória. Várias pessoas saíram de suas casas devido à ideia de Pereira Passos de modernizar o Rio. Então, vários cortiços foram destruídos e pessoas ficaram sem lar. Além desse desalojamento, a vacinação era obrigatória e não houve informação. Então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e não entendiam o que era aquilo que estavam tentando injetar nelas. E essa falta de informação para a população colaborou em muito para a revolta que ocorreu. Em 1910, houve a Revolta da Chibata, na qual marinheiros lutaram contra as punições severas da Marinha para as baixas patentes. João Cândido foi o líder desse movimento e era conhecido como o Marinheiro Negro. Eles eram a favor do fim do castigo corporal, das melhores condições e da anistia, que era o perdão para todos aqueles que participaram do movimento, para que não fossem castigados por terem se revoltado. O movimento acabou sendo repreendido duramente. Houve também a Revolta de Canudos, que foi de 1893 a 1897 e teve como líder Antônio Conselheiro, um homem que era contra a República e contra o Estado laico. Ele era a favor de colocar Deus e a política lado a lado para criar uma forma de governo. O povoado de Canudos era muito grande e contava com muitas pessoas. Entretanto, representavam ameaça para o governo, principalmente os ideais antirrepublicanos de Antônio Conselheiro. Eles não pagavam impostos, além de representar uma ameaça, o que fez com que fossem atacados. Inicialmente, eles resistiram, mas no final, o povoado foi massacrado e muitas pessoas perderam suas vidas. O contestado foi algo parecido que ocorreu no sul, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1917. Estava havendo a construção de uma ferrovia que deixou várias famílias sem terra. Então, elas se juntaram em algum povoado. José Maria liderou essa comunidade camponesa. Entretanto, ela foi fortemente atacada e muitas pessoas morreram. Entretanto, como nem tudo são flores, chegou um momento de crise na República Oligárquica. Vale citar a influência de um movimento conhecido como tenentismo nesse processo. O tenentismo era um movimento de tenentes que buscavam o voto secreto e o fim das fraudes eleitorais do regime oligárquico. Em 1929, o presidente era Washington Luiz, um paulista. De acordo com a política do café com leite, ele deveria indicar um mineiro para sucedê-lo na presidência. Entretanto, o que ele disse? Não. Isso mesmo, Washington Luiz não era um cara muito legal e foi contra o regime oligárquico, indicando, ao invés de um mineiro, um paulista chamado Júlio Prestes, que deveria ser seu sucessor. Obviamente, os mineiros ficaram muito revoltados com essa situação e apoiaram Getúlio Vargas, o gaúcho que também estava concorrendo à presidência, indo contra Júlio Prestes. O vice de Getúlio Vargas era João Pessoa. Apesar do apoio que recebeu dos mineiros e de outros setores sociais, Vargas perdeu. Júlio Prestes conseguiu ser presidente. Entretanto, para tudo. E veja bem o que aconteceu na época. O vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado por alguém que tinha ligação com o Júlio Prestes. Os motivos não envolviam nada político, até porque Júlio Prestes já tinha ganhado a presidência. Entretanto, Vargas, espertinho como é, resolveu usar disso como uma desculpa para fazer com que as pessoas o apoiassem e fossem contra Júlio Prestes. Apoiado por vários setores da sociedade, incluindo alguns militares e os mineiros, Vargas
fez a Revolução de 30, que foi um golpe que tirou Júlio Prestes, que já havia sido eleito, do poder. Vargas, então, assumiu a presidência e tornou-se o novo presidente, começando aí um novo período, conhecido na história do Brasil como Era Vargas. Mas, novamente, vale ressaltar, o Brasil não é um país com histórico de golpes.